tendo em vista o que Jesus afirmou, nós devemos refletir com muito cuidado acerca da história de Noé. Você conhece bem essa história. É uma das mais conhecidas da Bíblia. Já fizeram vários filmes tentando retratar esse episódio catastrófico da raça humana. O episódio em que Deus destrói tudo que respira sob a terra, através das águas, num grande dilúvio. E somente 8 pessoas, Noé e sua mulher e seus filhos e as esposas de seus filhos, e alguns animais, dentro de uma arca, sobreviveram a esta tragédia gigantesca. E Jesus, ele, ao se referir sobre o fim de todas as coisas, porque isso é inevitável. Eu sei e eu reconheço que para a grande maioria das pessoas não é bom ouvir falar sobre isso. Isso causa ansiedade, preocupação, porque afinal de contas a grande maioria esmagadora das pessoas, elas estão vivendo para este mundo, elas estão ajuntando o seu patrimônio aqui nesse mundo, as coisas que interessam a elas, as coisas que as motivam, que as impulsionam nessa vida, dizem respeito apenas e tão somente às coisas desta vida. Portanto, quando se fala do fim, isso entristece, isso preocupa, isso traz ansiedade. A maioria das pessoas não gosta de ouvir falar sobre isso, elas preferem ouvir palestras motivadoras, impulsionadoras de sua ganância, de seu desejo de conquista, de seus próprios projetos e planos e ideais. E para isso vamos usar o poder de Deus e a Bíblia Sagrada e o sangue derramado na cruz. E é isso que as pessoas elas querem ouvir. Mas o fim é uma mensagem preocupante, principalmente pela realidade de que a grande maioria esmagadora das pessoas, inclusive aquelas que frequentam as igrejas, inclusive aqueles que dirigem as igrejas, não estão preparados para isso. Porém, todavia, esta é a mensagem que vamos pregar. Esta é a nossa reflexão. É isto que o Espírito de Deus, de todas as formas, nos impulsiona a ministrar, porque esta é a mensagem que o Espírito de Deus, ele quer trazer para você, você que está preparado ou se preparando para isso, você que tem encarado com responsabilidade e seriedade o Evangelho de Cristo e se tornado verdadeiro e autêntico discípulo do Senhor e feito a vontade do Pai. Esta é a mensagem que o Espírito de Deus quer trazer para você que está despreparado, para que você tenha tempo de se preparar. Porque aquele que está preparado
ao ouvir uma mensagem assim, ele só exalta a Deus. Ele não tem medo, ele não sente ansiedade. Ao contrário, ele louva a Deus, porque o dia se aproxima. Porque entendemos que de fato não é aqui o nosso lugar. Não é aqui. Entendemos realmente que estamos de passagem. Isso aqui é momentâneo. E nós queremos aproveitar da melhor forma possível o tempo de nossa peregrinação nesta terra, ajuntando de fato um tesouro no reino dos céus. Vamos precisar disso o dia que encararmos a face do Todo-Poderoso. Jesus, ele disse: será como nos dias de Noé. Ah, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me vê em algum lugar. Às vezes, quando as pessoas, de alguma forma, eles têm contato com as revelações do Apocalipse, as revelações do fim dadas ao velho João na ilha de Patmos. Lá existem descrições apocalípticas figuradas, onde surgem monstros e cobras de 7 cabeças e vários chifres, e demônios que saem do abismo com aparências monstruosas, com cara de leão e dentes e cabelo de mulher e rabo de escorpião e coisas monstruosas. E as pessoas, ao lerem essas descrições, repito, figurativas, elas ficam um pouco assombradas e quem sabe pensando que um dia elas verão esses monstros exalando fogo pelas ventas, sobrevoando as cidades e aterrorizando o povo, para que eles possam correr para alguma igreja e se arrepender dos seus pecados e encarar com seriedade a morte de Cristo na cruz. Sabe, para ser franco e honesto, muitas pessoas teriam uma chance bem maior se assim fosse, não é? Pelo medo, pelo pavor do que está por acontecer, ao ver esses bichos horrorosos caminhando pelas ruas da cidade ou sobrevoando a sua casa, o seu local de trabalho, eles iriam se apavorar com a ideia do inferno e iriam correr para uma igreja, iam correr para os pés de Jesus. Os desviados, os que levaram o evangelho na brincadeira, iriam se prostrar, iriam se arrepender de seus pecados naqueles momentos finais. Porém, é muito mais assombroso que isso. A revelação de Jesus é muito mais assombrosa do que esses seres figurativos de várias cabeças e vários chifres e ferrões de escorpião e coisas do gênero. É muito mais assustadora essa revelação. E ela diz que será como nos dias de Noé. E por que isto é mais assustador do que esses seres bestiais? Porque simplesmente através desta revelação, Jesus está dizendo que tudo parecerá normal. Vai ser como nos dias de Noé, as pessoas estarão casando e se dando em casamento e se banqueteando e dando vazão a todos os desejos da sua carne. Não haverá nenhum sinal específico e elas não vão notar nada de muito diferente. Tudo parecerá normal. E então
Filho de Deus virá por entre as nuvens, com um toque de grandes trombetas. O céu se abrirá, os mortos ressuscitarão, os que morreram no Senhor, e os que estiverem vivos serão transfigurados num abrir e fechar de olhos e subirão ao encontro do Senhor. E você sabe que os dias que se seguirão após isso serão terríveis. Dias de dor, de sofrimento e de domínio de Satanás nessa terra. Será como nos dias de Noé. Quando nós mergulhamos nesta revelação dada àquele homem há muitos anos atrás, devemos entender algumas coisas, pois os dias serão semelhantes. Em primeiro lugar, Deus encontrou graça neste homem e a ele trouxe uma revelação. Ele disse para Noé: Noé, o fim chegou. Vou destruir o homem da face da terra, pois a inclinação do seu coração é má continuamente. Mas vou salvar você e aqueles que derem crédito à sua palavra, à sua família. Diga a eles o que vai acontecer. Construa uma arca, um grande barco, para que você sobreviva com sua família e os animais que eu colocarei dentro da arca para formar novamente a raça humana na terra. Veja isso. Deus, Ele observa nosso coração, nossa inclinação, nossa conduta, nossos pensamentos. Ele nos observa. E ao encontrar pessoas verdadeiras, sinceras, e é isso que nos diferencia de todas as demais. Não é a cor da pele, ou a cor dos olhos, ou a nacionalidade, mas é a nossa sinceridade para com Deus. Assim como aquela mulher de Serepta de Sidom. Você lembra dessa história do profeta Elias, que ele estava comendo, se alimentando, porque Deus mandava corvos trazerem de manhã e no final da tarde trazerem no bico pão e carne. E ele bebia água do ribeiro. Isso é algo sobrenatural. Não chovia em Israel já há vários anos. Havia uma grande seca e fome. Mas Deus mandou que os corvos parassem de trazer o pão e a água e disse: o ribeiro vai secar, mas eu te envio agora uma mulher que está em Serepta de Sidom, pobre, morrendo de fome, com seu filho.
ela te sustentará. Então, para não nos determos muito na história dessa mulher, apenas eu quero dizer que Deus viu o coração dela. Ela era diferente de todas as demais mulheres. Você lembra que Jesus usou o exemplo dessa mulher para falar sobre a fé? E ele disse: muitas viúvas existiam em Israel, mas a nenhuma delas foi o profeta Elias enviado, porque Deus conhece o coração delas, e o profeta iria perder o seu tempo se fosse enviado a elas. Mas Deus o enviou a uma viúva de Serepta de Sidom, porque no coração dela Deus viu fé. Ela não tinha muitas informações sobre Deus, ela não tinha muitos conhecimentos, ela não sabia da Torá, ela não é uma mulher judia, ela não pertence a Israel, mas Deus viu o coração, Deus viu a fé, Deus a viu olhar para o universo, e Deus a viu dizer em alta voz: deve haver um Deus todo-poderoso que fez todas estas coisas, e só Ele pode me salvar. Então, Deus vê o nosso coração, Deus vê o meu coração e Ele vê o seu, e isso faz toda a diferença. E Ele viu o coração de Noé e disse: vou salvar você. Você tem esperado em mim, você tem olhado para o céu e erguido os teus olhos para os montes e entendido que o teu socorro vem unicamente de mim. Prepare-se para o fim, construa uma arca. Sabe, isso é extraordinário, porque são decisões que nós precisamos tomar, e nós devemos ter o entendimento que o projeto de Deus não é para que essa arca se abarrote de gente. Ele sabe que isso não vai acontecer, porque ele sabe que a maioria das pessoas não dará crédito naquilo que estamos falando, não dará crédito naquilo que estamos pregando, da mesma forma como foi com Noé. Quando as pessoas vinham e diziam: Noé, o que é isso, rapaz? Você está ficando desequilibrado, o sol queimou seus miolos. Será que você ficou doido de vez, ó Noé? Você está construindo um barco desse tamanho? Para quê? Não tem água aqui, não chove na terra, não existe isso. Por que você está fazendo isso, Noé? Zombavam, escarneciam. Talvez as crianças atirassem pedras e os velhos dissessem: esse é o maluco do Noé. E ele virou atração circense para que as crianças vissem ele arrastando aqueles troncos com os seus filhos e amarrando aquelas toras e construindo aquele grande barco. E zombavam e escarneciam. Mas seus filhos acreditaram na visão, na palavra de seu pai. Ele disse: vamos fazer porque vai acabar, porque Deus me falou e isso vai acontecer, e nós iremos sobreviver se vocês estiverem comigo. Veja, nós precisamos entender uma coisa: as pessoas têm livre-arbítrio, elas têm livre-arbítrio. Se algum filho de Noé dissesse: você está louco, velho, chover, é isso. Eu não vou gastar o meu tempo, gastar a minha juventude cortando árvore no meio da mata e amarrando uma a outra para construir esse projeto louco, esse barco enorme. Eu estou fora disso. Sabe, as pessoas precisam entender que a salvação é individual. Às vezes eu observo algumas pessoas que, de maneira inocente, elas simplesmente mutilam verdades bíblicas. Você quer ver um versículo que é
mal interpretado. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas missionário, isso está na Bíblia. Foi Paulo quem disse isso para o carcereiro. Quando aquele chão tremeu e as correntes se partiram e o sujeito se desesperou e ele ia se matar, e Paulo pregou para ele, e Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ouça, preste bem atenção. Eu quero trazer a você uma das informações básicas da palavra de Deus. A salvação, ela é individual. Pelo fato de eu ser salvo e servir a Deus com todas as minhas forças, e o meu nome estar escrito no livro da vida, não significa que meus filhos serão salvos. Ou meus pais, ou minha esposa, ou netos, ou irmãos. Mas Paulo disse, crê no Senhor. Paulo não iria, de forma infantil, deturpar uma informação tão básica das Escrituras Sagradas, de que a salvação ela é individual e de que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. O que Paulo trouxe foi uma revelação específica para o carcereiro. Deus revelou isso a ele. Se esse homem crê, você vai na casa dele com ele. Lá eu vou te usar também. Você vai pregar a família dele. E o Espírito Santo fará uma obra. E todos se arrependerão de seus pecados e serão salvos. O filho de Noé poderia dizer, eu não vou. A mulher poderia se rebelar e dizer, tá doido. Mas ao recebermos esta revelação de Deus, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, começarmos a construir essa arca, para que aqueles que dão crédito em nossa palavra, sejam de nossa família ou não, possam entrar nela. Preste bem atenção no que eu estou dizendo a você. É preciso que você proclame, que você faça a diferença nisso. Certa vez Josué, no meio do acampamento de Israel, de todo aquele povo de Deus, entre aspas, um povo que viu milagres, sinais, prodígios e obras extraordinárias que nós nunca veremos nesse mundo. Viram o mar se abrir, viram coisas terríveis no Egito, viram o Monte Sinai tremer debaixo do poder de Deus, viram coisas tremendas. Mas mesmo assim, era um povo rebelde, que sentia saudade das cebolas do Egito, que praticavam iniquidades, que por diversas vezes incitaram a ira no coração de Deus. E no meio de todo esse povo que te dizia ser de Deus, Josué se levanta e diz, façam o que vocês quiserem, a cabeça de vocês. Vocês vão prestar conta pela atitude de vocês. Vocês vão colher aquilo que vocês semeiam. Vocês são livres para fazer aquilo que vocês quiserem. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Josué estava dizendo, eu estou construindo uma arca.
E minha família está vindo junto comigo, estão entrando junto comigo nesse barco, que é barco de salvação, que é barco de libertação, que é barco que navega nas águas do Espírito Santo e vai nos conduzir ao trono de Deus. Façam o que vocês quiserem, eu não vou com vocês nessa bandalheira, nessa heresia, nessa apostasia espiritual. Eu não embarco nisso. Meu irmão e minha irmã, nunca esteja com a maioria, e entenda que Deus jamais esteve com a maioria. Entenda que esse ditado, que a voz do povo é a voz de Deus, foi criado pelo diabo. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Deus sempre esteve com a minoria, com 12 homens, com meia dúzia, com 2 e às vezes com um só, no meio de uma multidão. A voz de Deus é voz que sai da boca de um profeta. E você reconhece o profeta é pelos seus frutos. Você reconhece o profeta é pela mensagem que ele apregoa. Você reconhece um profeta entendendo aonde a mensagem que ele prega lhe quer fazer chegar. Se é erguer os teus olhos para as coisas que são eternas e espirituais, ou fechar o teu entendimento e bitolar o teu coração em coisas momentâneas, materiais, passageiras. Preste atenção. Existem filhos de pastores, esposas, de homens ungidos por Deus, netos, irmãos. Você não será salvo pela fé do seu pai, ou pela fé da sua mãe, ou do seu irmão, ou do seu parente, que é uma pessoa ungida e consagrada. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A salvação é individual. Você precisa crer nessa mensagem, e você precisa se preparar, e você precisa se arrepender, e você precisa abrir os seus olhos para essas verdades e entrar nesse barco. Foi por isso que Jesus ele disse que não há nenhuma espécie de aliança maior do que a aliança que temos com Ele. Ele disse: naquele dia estarão 2 homens no campo, um vai subir e outro ficará. Ou seja, a aliança de amizade, de trabalhar juntos, não é superior à aliança com o Senhor. Um foi, um subiu, um estava preparado, aquele outro estava ao lado dele, trabalhava junto com ele, ouvia a sua palavra, porque se ele estava preparado, ele era alguém que falava desse fim, que falava desse arrebatamento, que falava do reino dos céus, porque ele estava preparado. E alguém preparado é alguém que é discípulo do Senhor, é alguém que prega a verdade, é alguém que fala a verdade. Mas essa pessoa não se quebrantou, essa pessoa não quis entrar nesse barco, e a aliança de amizade, de proximidade, de nada valeu, porque ele ficou para trás e aquele outro subiu. Estarão 2 numa cama, o marido e a esposa. Um dos 2 sobe, ou o marido ou a esposa, e o outro fica. Com isso, Jesus não está dizendo que todo casal um vai e um fica, que toda aliança de amizade um vai e outro fica. Não é nada disso. Existirão casos da família inteira ir, da família inteira entrar no barco, da família inteira crer na voz daquele profeta levantado por Deus entre eles, daquele Noé levantado por Deus entre eles, daquele homem ou daquela mulher que achou graça aos olhos de Deus, e Deus o usou, e Deus o ungiu, ou a ungiu, para pregar, para falar, para anunciar, e aquela pessoa se quebranta, e então os 2 vão, a família vai.
Mas o que Jesus quis dizer com essa informação é que a aliança maior é com Ele. De maneira que as pessoas podem ter a aliança de amizade, ou aliança de parentesco, ou aliança de casamento, e um subir e o outro ficar, porque ele não quis dar ouvido, ele não quis ser influenciado ou influenciada por essa voz profética. A mulher e todos os filhos de Noé ouviram aquele velho, e somente eles foram salvos. Acreditaram em sua palavra, acreditaram que ele era um homem de Deus, e a voz que ele ouviu não foi a voz do diabo, e que ele não estava ficando louco, e que ele era um profeta de verdade, e eles resolveram andar com ele, se prepararem para este dia. Essa arca é para poucos. Poucos vão entrar nela. Poucos. Será como nos dias de Noé, e quem vai fechar a porta dessa arca é o próprio Deus. E então ninguém mais poderá entrar. Noé não podia abrir, por mais que ele ouvisse os gritos de desespero lá fora. Pessoas se atracando naquela arca e arranhando com suas unhas aquelas madeiras e batendo com violência e clamando a Noé que tivesse compaixão e misericórdia. A porta da graça terá sido fechada para sempre. E o que aguarda toda essa gente que ficou do lado de fora é um juízo terrível. Por isso eu estou preparando a minha arca. E quem der crédito virá comigo. Prepare também a tua arca, você que está me ouvindo em algum lugar, como Josué fez, dizendo: eu e minha casa, faça a diferença. Não se envolva com a apostasia espiritual que tem tomado conta da maior parte da igreja hoje na terra. Isso é profético, isso foi anunciado há muitos anos. Seja diferente, seja luz no meio das trevas. Prepare sua arca, para que você e sua família tenham chance de entrarem no reino dos céus. Porque dele, por ele, para ele. Bem amados, chegamos ao final de mais um programa. Fica na paz, até a próxima, em nome de Jesus. Aquele que der um copo de água fresca a um dos meus profetas, este tal receberá um galardão de profeta. Ajude-nos nesta obra de fé, que tem abençoado a vida de milhares. Ore por nós, contribua e participe deste ministério, que tem levado este evangelho sem distorções ou mutilações a todos, por intermédios de emissoras de rádio e da internet. Ofertar não pode ser um ato destituído de inteligência e raciocínio. A motivação tem de ser correta. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama quem dá com alegria. Portanto, a motivação deve ser honrar a Deus, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento do reino do Senhor, para que sua vontade seja feita na terra, para que milhares sejam alcançados pela verdade. A motivação nunca pode ser a ganância, ou o constrangimento, ou a necessidade, mas sempre a alegria de participar de um mover do Espírito Santo para a salvação e libertação de pessoas que precisam conhecer a verdade. Lembre-se, Jesus disse:
Nem todos que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Anote agora o número das contas, através das quais você poderá fazer chegar a nossas mãos tua oferta de fé, para nos ajudar nesse ministério. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3. Caixa Econômica Federal ou Lotéricas, agência 0008, operação 01, conta corrente 028130, dígito 3. Caixa Econômica Federal ou Lotéricas, agência 0008, operação 01, conta corrente 028130, dígito 3. Muito obrigado pela credibilidade demonstrada em nosso ministério. Missionário Teovan Lima.